Queridos filhos e filhas, a liturgia de hoje nos coloca diante de um grande apelo de Deus, que se repete de forma incisiva, com parábolas, com metáforas, com exemplos diferentes. A frase que perpassa toda a liturgia de hoje é única: ficai atentos. Ficai atentos. Ficai atentos. Parece pouco, mas não é. Absolutamente. Primeiro, Jesus, no Evangelho, começa dizendo algo que é importante termos no coração: não tenhais medo. Essa palavra aparece com muita frequência, em vários aspectos, mas aqui, quando ele está dizendo sobre o discernimento que temos que ter naquilo que vai valer a pena gastar a nossa vida, aquilo que vale a pena a gente se concentrar nossas energias ou não. Ficai atentos, não tenhais medo. Disse o texto: construa bolsas que não se estraguem. Escutou? Bolsa que não se estrague. Que material é esse, padre? Já inventaram um material que não se deteriora? Talvez, mas não é desse material que Jesus está dizendo. É uma bolsa diferente e de um tesouro diferente. E ele alerta: atentai-vos, não fiquem na ignorância, não se iludam. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E isso vale para todos nós. Quando estamos falando de vocações, existem duas vocações primordiais. A primeira vocação é o chamado à vida. A vida é dom. E nesse aspecto eu tenho dito no rádio muitas vezes: nunca esqueça que eu e você não somos um acaso. Eu e você não somos um acidente do destino. Nós fomos pensados por Deus. Diga isso para você mesmo: eu fui pensado por Deus. Diga: eu fui pensado por Deus. Aí de repente você vai me dizer: mas no relacionamento do meu pai e da minha mãe, que não eram casados, que não tinha sido programado, não importa. Não importa. Não importa as circunstâncias em que você foi gerado. Não importa as circunstância, casados, juntos, ou caso mesmo de estupro, não importa. Isso pode ajudar ou piorar, mas independente disso, quem nasce com um profundo amor de Deus. Deus é capaz de um ato de violência derramar mais amor naquela pessoa que menos foi amada. É a lei da proporção. Portanto, diga: eu fui pensado por Deus. Eu fui pensado por Deus. Deus me chamou à vida. Deus me chamou à vida. A vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. A partir daí, mesmo aqueles que são chamados à vida, têm um outro chamado. E por isso nós saímos em missão, chamados a ser cristãos.
Isso é um chamado de Deus. Claro, pelos pais, chamado que a igreja responde, há muitos que ainda não são, mas pelo batismo, nós temos a graça de sermos chamados a ser cristãos. Gente, aqui pelo batismo, nos faz iguais diante de Deus. Não há diferença, não existe lugar VIP no céu para o Papa, nem para um padre, nem para um religioso, não. Os títulos aqui na terra valem pouco, nada para o céu. No céu não tem lugar VIP, todos somos aos olhos de Deus iguais, pelo chamado à vida e pelo batismo. Você está escutando isso? O que vem depois são vocações específicas, são formas distintas que a pessoa sente que Deus chamou a pessoa a servir. Mas isso não faz um mais ou menos. Existe um equívoco, como se o chamado ao matrimônio fosse menos importante que o chamado ao sacerdócio. Estamos celebrando o Dia do Padre, mas é importante no início já estabelecer que a nossa dignidade é pelo batismo. A questão é, vamos no tempo certo, quando para o Dia dos Pais, a semana da família, perceber que o chamado ao matrimônio está banalizado. O chamado ao matrimônio não está sendo levado naquilo que é próprio da vida conjugal. Do padre, a grande maioria, digo que sim, toda regra tem exceção, mas um não é maior que o outro. Todos somos chamados a servir. Depois o texto ainda nos fala: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A pergunta que nos cabe: aonde está o teu coração? Por onde anda teu pensamento? Por onde andam as tuas emoções? Você pode perceber, está rodeando o que lhe é importante, o que lhe é precioso. Porque nós acabamos ficando presos àquilo que nos é importante. E isso se torna um tesouro. Se o tesouro for material, nosso coração ficará nele. Se é na sacola de pano ou de napa ou de couro, cheio de brilhantes, será nela. Se é nos frutos da caridade, se é na vida virtuosa, nosso coração estará em Deus. E aqui não importa se é padre ou se é da vida matrimonial, leigo. Depois Jesus diz a tamanha importância desse alerta, que ele dá dois exemplos. O primeiro: feliz o empregado que quando o patrão voltar, encontra no serviço. No fundo é dizer, fiquem atentos, não descuidem. Depois ele usa um outro exemplo: infeliz é aquele que quando chegar encontra o empregado batendo nos outros. Depois usa um outro exemplo, ainda na parte maior, quando Pedro pergunta: estás dizendo a nós ou aos outros? Engraçado isso. Jesus responde: sim ou não? Sim, mas não de forma explícita. Ele responde quando ele diz: é para todos, Pedro, porém a cada um
à parte. O que eu falo é para todos, mas a cada um será cobrado o quanto eu os amei, o quanto lhes confiei, o quanto eu lhes favoreci. Eu não sei, teologicamente, por que alguns são mais favorecidos e outros menos. Não sei, Santo Agostinho morreu com essa dúvida. Não sei por que para alguns a vida é mais fácil e para outros é mais difícil. E de fato isso é verdade. Porém, lembremos, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se a tua vida é mais fácil que a dos outros, lembre-se, você é um dos que será mais cobrado. Se você é um dos que tem as coisas com maior facilidade, seja em todos os aspectos, lembre-se, terá mais que prestar conta. Ainda, respondendo a Pedro, Jesus diz isto: aquele empregado, e eu diria, pequeno rebanho, começa o Evangelho, de cristãos, batizados, aquele que conhece a verdade, a vontade do Senhor, e não preparou nada, será chicoteado muitas vezes. Aí imediatamente você vai incorrer nesse pensamento, então é melhor não saber. Erro. Não saber significa não ter experimentado o amor. Nós entendemos o saber como cognitivo, conhecimento, intelecto. Não. A quem muito foi dado, a quem muito se amou. Então, se eu falar assim, é melhor não saber, é melhor não experimentar o amor de Deus? Que doidice! Não, é melhor saber. Eu prefiro saber, porque sabendo eu me sinto amado, sabendo eu me sinto querido. Por exemplo, uma pessoa que não sabe do amor de Deus e é fruto de um relacionamento, de um nascimento de estupro, a criança nasce revoltada. Mas a partir do momento, mesmo sabendo que ela foi concebida num ato de violência, ela é capaz de se regenerar, não pelo amor do pai ou da mãe, mas por ter sido amado por Deus. Então não neguemos o conhecimento, porque o conhecimento não é só intelectivo, é o conhecer para amar. Alguém que era empregado, cristão, pequeno rebanho, que não conhecia, era do pequeno rebanho, mas não conhecia, mas por ser do pequeno rebanho, também receberá chicotadas. Queridos irmãos, isso não é para nos afastar, é para nos alertar, é para nos deixar num estado de sobriedade espiritual, que não nos iludamos com os tesouros que passam. Eu como padre, e celebrando o dia do padre, você como leigo, depois vem o dia dos pais, dos religiosos, dos leigos. A pergunta é: onde está o teu coração? Isso é importante. Se isso é importante, ali está teu coração. Onde está teu tesouro? Hoje, o que é tesouro da tua vida? O que realmente te é valioso? Depois vem a segunda leitura, que eu tive uma tentação de hoje só falar da segunda leitura, mas me vi na obrigação de falar do Evangelho. Mas eu indico, por favor, se você tiver oportunidade em casa, leia mais uma vez
Hebreus capítulo 11, o capítulo inteiro. Repito, se você tiver oportunidade, leia em casa, Hebreus capítulo 11. Porque ele dá a melhor definição e talvez a única definição de fé. O que é que leva alguém a compreender que os tesouros de conta bancária, de ouro, de prata, de diamante, de plano de saúde, tudo que você faz, apólices, tudo isso não é nada, é a fé. Como diz o próprio texto Hebreus, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera. A fé é aquilo que me faz acreditar mesmo eu não vendo. A fé é aquilo que faz eu abrir mão do comodismo para me incomodar na evangelização. A fé é que faz a pessoa sair de casa do seu lazer para ir da catequese. A fé que fez, e aí começa todo lindo, o capítulo 11 de Hebreus é um elogio à fé, é um resumo da história da salvação a partir de personagens, como Abraão, como Moisés, como José, como Josué. O que nos faz e nos motiva é a fé. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. É ter a convicção da realidade daquilo que ainda não se vê. Queridos filhos, deixemo-nos motivar. Que a fé nos faça vigilantes. Que a fé nos leve sempre à sobriedade espiritual. Que a fé nos leve sempre a descobrir Deus e não ter medo de conhecê-lo, porque quanto mais conhecemos, não só o amamos, mais queremos amar. Amém.